Olá, meus irmãos, meus amigos. Ontem nós estávamos finalizando algo sobre o nascimento de Cristo, agora nós vamos continuar falando sobre o nascimento, mas tentando provar que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Então Jesus não nasceu nesta data que está sendo comemorada aí, nesse período natalino. Eu creio que para você talvez não seja estranho, se você for um novo convertido, talvez você ache estranho, mas pessoas já há mais tempo já devem ter ouvido isso. E talvez alguma outra religião que possa defender ferrenhamente esta doutrina de 25 de dezembro, vou provar para você que não é possível Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro. Nós vamos ler um texto aqui em Lucas, capítulo 2, nós vamos ler o verso 8 e o verso de número 20, que diz assim, ó. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Verso de número 20, ainda no capítulo 2, diz assim, ó. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Como é que nós provamos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro? As estações, verão, outono, inverno, primavera, elas surgiram depois do dilúvio. Até o dilúvio era um clima só. Então, depois do dilúvio, houve uma inclinação no planeta. Esta inclinação trouxe as 4 estações, está lá registrado na Bíblia, que a partir do dilúvio teriam as 4 estações, inclusive a estação do inverno. No inverno, naquela região, ninguém sai de casa. As pessoas não podem se locomover. É época das grandes chuvas e o gelo não permite que você possa transitar de um local para outro. Então as pessoas ficam invernando, a gente tem isso no Velho Testamento e no Novo Testamento. As pessoas não viajavam durante esse período. Vamos ver algumas passagens aqui. Jeremias capítulo 36, verso de número 22. Jeremias 36, verso de número 22. Olha que interessante, ó. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. É muito frio. Então, nesse período, eles ficavam invernando dentro de casa com as fornalhas ali acesa para dar uma aquecida, e ali estava com o braseiro aceso. Então funciona assim no período de inverno, ninguém sai. Quando nós encontramos lá em Esdras, eles estavam preocupados que pudesse cair no período das grandes chuvas, no período de inverno. Esdras capítulo 10, vamos ver? Esdras capítulo 10, verso 9 e o verso de número 13. Esdras 10, verso 9, diz assim, ó. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esse negócio, e por causa das grandes chuvas, estava no período das grandes chuvas. Como eles poderiam ficar ali na praça? Era frio, inverno, não haveria possibilidade deles conseguirem ficar ali na praça. É exatamente isso que acontece lá em Lucas. Não haveria possibilidade do inverno ser comemorado, o Natal, sendo que o texto bíblico diz que os pastores estavam ali no campo. No inverno,
Jamais o pastor estaria com os animais no campo à noite. Eles morreriam. Eles eram transportados para um outro campo, porque o frio era intenso. Então, se eles estavam com os pastores, não poderia ser a estação do inverno, não poderia ser dezembro. Então, é muito claro o texto. Então, temos tantas outras passagens. Deixa eu ler mais uma. Marcos capítulo 13, verso de número 18. Marcos capítulo 13, verso de número 18. Diz assim, falando aqui sobre um momento do arrebatamento, ele diz: orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. No período de inverno, eles não teriam possibilidade de fugir, porque não há possibilidade de sair de casa. Não há possibilidade de transitar. Então, como, voltando lá agora para Lucas 2, como eles poderiam estar com os animais no pasto? Vamos ver agora novamente o verso de número 8, Lucas 2, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então aqui há uma prova de que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Se eles estavam no campo à noite, que era comum os pastores fazerem isso, nas estações que não eram tidas como inverno. O verso 9 diz: eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Como é que eles iam se locomover se fosse inverno? Verso 16. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Aí o verso 20. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. No período de inverno, eles não saíam, eles ficavam quietinhos dentro de casa. Então tem alguma coisa errada aqui. Então a prova que Jesus não nasceu no período de 25 de dezembro, na estação do inverno. Nós vamos, daqui umas 9 mensagens, 8 mensagens, nós vamos começar a mostrar em João capítulo 8, Satanás, o pai da mentira. Então Satanás implantou uma mentira e parte do mundo comemora uma data que não é verdadeira. E se não é verdadeira, é uma data mentirosa, que o mundo está comemorando. Então, devemos estar atentos, tomar os devidos cuidados. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Tudo que precisamos está aqui nesse livro sagrado. Ó Deus eterno, ajuda-nos, abençoa em cada mensagem, em cada estudo, também as almas que estão assistindo, ó Deus, ouvindo. Abre o entendimento delas, ó Pai, no poder do Espírito Santo. Ajuda-as a entender e o principal, crer na pessoa de Jesus Cristo. Salve estas vidas se houver alguém que ainda não tomou a decisão. Fortalece aqueles, ó Deus, que já têm Cristo como único suficiente Salvador. E leva estas mensagens, ó Deus, até os confins da terra. Usa esses teus servos para expandir as mensagens para outras pessoas e que muitos possam ouvir
os estudos, a mensagem vinda do Senhor. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.